soube que algum dos seus devia estar metido naquela grande confusão. Porque reparem no que é que ele diz. Versículo 17. Vejam quem é que falta dos nossos, mandou Saul. Fizeram a chamada e verificaram que era Jónatas e o seu escudeiro que faltavam. Ora bem, faltava um homem. Era o seu filho. Apenas um estava a fazer aquilo que era suposto todos os outros estarem a fazer, mas não, os outros estavam a dormir. E então Saul faz uma coisa que parece muito espiritual. Reparem, o que é que ele faz? Tragam aqui a arca de Deus, ordenou Saul a Aías. Nessa altura, a arca andava entre o povo. Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, os gritos e o alvoroço no campo dos filisteus ia aumentando cada vez mais, pelo que ele disse então, retira a tua mão, já não há tempo. Saul manda vir a arca, para que eles pudessem procurar o Senhor. Afinal de contas, não tens que saber a vontade de Deus antes de agir? Pois bem, foi o que Saul quis fazer. Mas este era mesmo Saul, reparem. Ele esteve a agir quando era suposto esperar. Lembram-se? Deus tinha-lhe dito para ele esperar 7 dias por Samuel. E como Samuel se demorou um bocadinho, Samuel se atrasou um pouco no 7º dia, ele usurpou as funções de Samuel e ele próprio fez aquilo que era para Samuel fazer. Por isso, ele esteve a controlar quando ele devia ter estado a orar, a dormir quando devia ter estado a lutar e agora a orar quando devia estar a avançar. Parece que Saul não acertava mesmo uma. Estava sempre ao lado. E não é porque as coisas não fossem muito claras. Não é porque ele não soubesse o que tinha a fazer. Porque Deus continuamente lhe disse o que é que ele tinha a fazer. Disse para ele esperar. E ele não esperou. Disse para ele ir para a guerra porque lhe daria a vitória. E ele não foi para a guerra porque não confiou no Senhor. Ou seja, não foi por falta de Deus lhe manifestar a sua vontade que Saul não agiu. Nem era porque a vontade de Deus fosse difícil de entender. Deus foi muito claro. Era apenas porque ele escolheu não confiar no Senhor e obedecer à sua palavra. Reparem, Deus não fica silencioso. Deus não ficou silencioso também conosco. Ele falou. Ele falou através da palavra que esteve entre nós e o Verbo se fez carne. Ele falou-nos através de Jesus e Ele falou-nos através da sua palavra, com a sua direção para a nossa vida. E Ele a nós ainda nos ajudou mais, ainda nos deu o espírito de profecia para que nós pudéssemos entender algumas coisas melhor. Por isso, só precisamos de viver aquilo que Deus já disse. E se nós o fizermos, vamos perceber que Deus não está silencioso. Enquanto Saul estava a orar, o que é que Jónatas estava a fazer? O que é que Jónatas estava a fazer? A obedecer, a lutar, não é? Saul estava a tentar descobrir a vontade de Deus. Jónatas estava ocupado a pôr em prática a vontade de Deus. Vamos ser honestos. Às vezes é mais fácil orar do que obedecer. Atenção. Eu não estou a dizer para não orarem. Nem estou a dizer para orarem menos. Ellen White diz que a oração é a respiração da alma. Paulo diz-nos, orai sem cessar. E uma vida sem oração é uma vida sem poder. Por isso que não haja dúvidas nenhumas aqui. A nossa vida deve ser uma conversa contínua com Deus. Mas às vezes, parece que nós nos escondemos atrás da oração quando há momentos que exigem ação. Eu não acredito que Jónatas tenha avançado sem orar. O texto não nos diz isso, mas há aqui uma indicação de que ele terá falado com Deus. Sabem quando? Quando ele diz... Se os filisteus disserem, subam até aqui para vos darmos uma lição,
esse será o sinal de que Deus nos dará a vitória. Por isso, seguramente Jónatas tinha conversado com Deus sobre isto. Jónatas teve que dizer a Deus, olha, se eles disserem isto, eu vou entender que este é um sinal da tua parte. Saul estava a orar quando devia estar a obedecer. Será possível que estejamos a cometer o mesmo erro? Que estejamos a usar a oração como um caminho para resistir à vontade de Deus, em vez de a usar como um meio para aceder à vontade de Deus? A oração deve mover-te, não paralisar-te. Bom, finalmente Saul diz a coisa certa. O que é que ele diz? Quando viu que o alvoroço era muito, retira a tua mão, já não há tempo. Saul diz qualquer coisa como, já não há tempo para orar. Agora é tempo de agir. Deus estava claramente a trabalhar e Saul tinha que mobilizar o povo de Deus e entrar naquilo que Deus já estava a fazer. Mais tarde, Samuel, no capítulo 15, Samuel tem uma conversa com Saul em que lhe diz algo que nós conhecemos bem, que ele diz sobre um outro episódio no decurso desta guerra, mas nós não vamos estar aqui, que ele diz, porquê é que tu não obedeceste ao Senhor? Mas alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está muito mais interessado em que o escutes e sigas do que na gordura do carneiro. Este episódio de Saul e de Jónatas mostra-nos que há momentos para orar e nesses momentos chega a ordem para agir, para obedecer. E é durante essa obediência que a voz de Deus se torna mais clara. Muito bem, o que é que nós temos a seguir? Então Saul, mais os homens com ele estavam, lançaram-se à peleja e deram com os filisteus a matarem-se uns aos outros numa tremenda confusão. E Jónatas e o escudeiro lá no meio. E Saul avança para a guerra. Jónatas avançou com Deus e o povo de Deus avançou para onde eles estavam. Eles quem? Jónatas e Deus. Os Jónatas deste mundo levam as pessoas para o meio da atividade de Deus, como se fossem um ímã, como se fossem uma força que atrai tudo. É isso que nós somos. Estás onde Deus está e isso atrai os outros? Se não, ainda há um Jónatas dentro de cada um de nós para descobrir. Mas Jónatas mostra-nos algo muito interessante. Ele mostra que quando nós fazemos aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é bom, isso sempre transborda para a vida dos outros. E vamos ver que aqui há pelo menos 4 áreas em que a ação de Jónatas se fez sentir de uma maneira muito real e que resultou na transformação dos outros. Número 1, o escudeiro. Falámos dele, da relação dele com Jónatas muito rapidamente no domingo. Vamos olhar só um bocadinho melhor para este rapaz. Ele, desde o início, que está com Jónatas, mas nós nem sequer sabemos o nome dele. A Bíblia não nos dá o nome deste rapaz. À partida, parecia que ele tinha muito pouco para contribuir para a causa. Reparem, era muito jovem, não tinha experiência, não tinha arma, porque não tinha experiência, por isso ele só podia transportar a arma, não é? Escudeiro, pajem de armas, quer dizer isso, aquele que leva o equipamento, por isso ele nem sequer sabia usar uma arma. Não tinha equipamento, apenas levava o equipamento. Mas como era o único voluntário, ele tornou-se o segundo na cadeia de comando. Só havia 2. Ele tornou-se no segundo na cadeia de comando. E reparem que o relato diz que ele acabava de matar os que vinham da mão de Jónatas. Não me perguntem como, mas é o que o relato nos diz, que ele acabava de os matar. O escudeiro não se escondeu atrás de Jónatas. Não ficou ao lado a ver como Jónatas agia. O escudeiro interveio ativamente ao lado de Jónatas. A sua coragem esteve a par da de Jónatas. E este rapaz, que entrou numa guerra
como aprendiz, saiu de uma guerra como quê? Como soldado, como guerreiro. Já não mais era um aprendiz. Este escudeiro lembra-nos que metade da batalha, por uma oportunidade divina, às vezes é só estar lá. É só aparecer. É só estar lá. É só ser fiel. Nós gostamos de pensar em ser uma mulher de fé, um homem de fé. Parece que isso é muito mais interessante do que ser fiel. Não é? Ai, um homem cheio de fé. Bem, aquele homem é fiel. Ai, aquela mulher transborda fé por todo lado. Sim, aquela minha irmã é muito fiel. Parece que ser um homem ou uma mulher cheia de fé, que a fé parece ser uma coisa excitante, ousada, magnética, enquanto que fiel parece ser uma coisa chata, rotineira, insípida. Queremos mais ser conhecidos por ser pessoas de fé do que por entrar numa viagem aborrecida de ser fiel. O escudeiro estava lá e foi fiel. E por isso ele viveu um momento divino. Foi chamado por Jónatas e nunca mais foi o mesmo, porque viu Deus a agir. A fidelidade do escudeiro aumentou a sua capacidade para cumprir a sua tarefa. O desafio exigia mais dele e ele cumpriu. Também nós podemos fazer isso. Ser o escudeiro. Mas também nós podemos ser como Jónatas. Podemos ser aqueles que permitimos aos outros manifestarem a sua capacidade, pôr em prática o seu potencial. Jónatas teve esse dom, o de fazer com que o escudeiro passasse a ser um guerreiro. Última palavra sobre o escudeiro. Jónatas tem o nome dele no livro, o escudeiro não tem o nome dele no livro. Cuidado, não confundamos anonimato com insignificância. Anonimato é uma coisa, insignificância é outra coisa. Muitas vezes, todos nós, cada um de nós, é Jónatas, espero que sim, e é o escudeiro. Às vezes o nosso nome aparece, outras vezes o nosso nome não aparece. Passamos por essas duas realidades. A ação de Jónatas, através do seu sacrifício, inspirou outro e deu-lhe poder para alcançar grandes coisas. E é isso que as aventuras com Deus trazem. Número 2, versículo 20. Então Saul, mais os homens com ele estavam, lançaram-se à peleja. Diz-nos que Jónatas não só criou as condições para que os fiéis, o escudeiro, se revelasse, como também fez com que os paralisados, Saul e os seus homens, se mobilizassem. Saul não ia atacar, nós já vimos. Ele e os seus homens tinham perdido toda a energia, todo o ânimo, eles estavam apáticos. Só a comoção do conflito leva Saul a entrar na guerra. Podíamos interrogar, por que é que Saul agora entra na guerra? Ele tinha mais homens? Ele tinha mais homens? Sim ou não? Não, ele continuava com 600 homens. Tinha mais armas? Pelo contrário, tinha perdido metade do seu equipamento. Tinha 2 espadas e agora só tinha uma. Tinha perdido um dos seus maiores guerreiros, um dos seus líderes, Jónatas. Porquê que Saul agora queria entrar na guerra? Há um autor que diz que quando Saul se apercebeu de que o filho estava na guerra, o seu coração se moveu. Ele não queria perder o filho e por isso ele vai para a guerra para ajudar o filho. Honestamente, eu não sei. Podíamos pensar, bem, Saul viu que os filisteus já estavam a começar a fugir e por isso vai daí e aproveita. Ou seja, há aqui uma mudança de cenário. Bem, a verdade é que Saul viu que Jónatas estava a fazer aquilo que ele devia estar a fazer, que o rei devia estar a fazer. E talvez por isso Saul tenha ido para a guerra com os seus homens. Seja como for, Saul e os seus homens entraram na guerra. Devia ser ele o rei que devia estar na batalha. E o relato continua, vejamos a seguir. Aconteceu até que havia, do lado dos filisteus, hebreus que se tinham passado para eles e que agora se juntavam aos israelitas.
Por isso, a ação de Jónatas, quando ele entra nesta aventura com Deus e quando ele decide fazer o que é certo, apesar de todas as circunstâncias e apesar de não conhecer as consequências, o que é que ele faz? Ele faz com que os fiéis se rebelem, com que os apáticos se mobilizem e agora faz com que aqueles que tinham deixado o povo de Deus voltem para o povo de Deus. Reparem, há aqui uma faixa de pessoas, de hebreus, de israelitas, que não estavam do lado certo. Há pessoas que estão do lado certo só porque é certo estar do lado certo. E há pessoas que estão do lado certo só porque o lado certo vai ganhar e elas querem estar do lado que vai vencer. Ou seja, põem o seu sucesso pessoal e a sua sobrevivência à frente do que aquilo que está certo. Esses foram os judeus que se tinham afastado, os israelitas que tinham saído do povo de Israel e se tinham passado para o povo dos filisteus. Mas quando eles viram Jónatas e Saúl a lutar, a passar por tanto perigo, com poucos recursos, alguma coisa se moveu dentro deles. Se calhar lembraram-se de quem eles eram. E o que é que nos diz aqui? É que eles regressaram a Israel e começaram a lutar do lado de Israel. Podíamos ser cínicos e dizer, bem, eles perceberam que Israel ia ganhar e por isso queriam estar do lado do vencedor. Não nos é dito isso. A batalha ainda não estava ganha. Por isso, eles entram na batalha quando a vitória ainda não estava definida. A ação de Jónatas faz com que os pródigos, com que aqueles que saíram do povo de Deus, voltem ao povo de Deus. Uma pessoa viva e a trabalhar para Deus. Viva, porque vos lembro da nossa primeira meditação, que Jesus quer que nós vivamos em abundância e que não tenhamos uma vidinha. Uma pessoa viva e a trabalhar com Deus é uma força atrativa. E os Jónatas desta vida criam situações que ganham de novo, que trazem de volta os corações daqueles que os perderam. Número 4. Finalmente Samuel fala-nos de um outro grupo muito interessante. Reparem, finalmente todos aqueles que se tinham escondido nas montanhas, quando viram os filisteus a fugir, vieram também e puseram-se a persegui-los. Temos aqui um outro grupo de pessoas. O escudeiro seguiu Jónatas quando parecia que não havia esperança de vitória. Fiel. Saúl só entrou na batalha quando percebeu que o seu filho estava a fazer alguma coisa. Apático, mobilizou-se. Aqueles que se tinham afastado do povo de Deus só voltaram quando viram Saúl e Jónatas e todo o exército a atacar os filisteus. E agora há um outro grupo que se junta a todos os outros. São os últimos a chegar, vêm na cauda. Eu diria que são o carro vassoura. Uma multidão que se tinha escondido nas montanhas. Medo. O medo levou-os a viver em buracos como os animais. Diz que só quando perceberam que os filisteus fugiam é que eles se juntaram. Diríamos que este grupo era um grupo que estava quebrado emocionalmente, quebrado espiritualmente. Há um autor que lhe chama de grupo dos disfuncionais, um termo muito psicólogo, que os psicólogos usam muito. A verdade é que eles estavam tolhidos pelo medo. Eles, como estavam tolhidos pelo medo, eles tornaram-se inúteis e irrelevantes para a causa. Eles não queriam encarar os problemas e muito menos fazer qualquer sacrifício para resolver os problemas. Eles preferiram fugir, esconder-se e deixar o futuro nas mãos dos outros. É uma desistência. Se os filisteus ganhassem, o que é que lhes poderia acontecer? Viver exilados, ser prisioneiros, na pior das hipóteses, ser executados. Se os israelitas ganhassem, ficaria tudo bem. Será? Eles podiam sair dos esconderijos, mas eles tinham um maior inimigo para combater. Sabem qual era? Era a falha de caráter que eles tinham tido, que os tinha levado a fugir. Isso continuava lá.
E se eles voltassem para uma vida de prosperidade, sem ter passado pela luta, pelo sacrifício, eles seriam os novos inimigos de Israel. Repito o que vos disse ontem. Deus podia facilmente ter removido os filisteus da terra, sem precisar que Israel fosse para a guerra. Aliás, um parênteses. Deus lançou pânico, não é? Samuel é muito claro, o terremoto, mas isso não chegou. Ponto 1. Porquê é que Deus não terminou logo a guerra assim que Jonatas avança e mata 20? Fazia logo ali um milagre e matava-os logo a todos. Não fez. Faz um terremoto. Porquê é que o terremoto não acabou logo com os filisteus? Deus não acaba a guerra. Deus não começou a guerra, deixou que Jonatas tivesse a iniciativa, e Deus não acaba a guerra. Deixou que Jonatas, Saul, os seus homens, os que abandonaram e agora os que se esconderam, entrassem na guerra e fossem eles que terminassem a guerra. Porquê? Deus não estava empenhado apenas em libertar a terra. O que Deus queria era fazer de Israel o povo que refletisse o seu caráter. E se eles não lutassem a seu favor, eles não iriam ter o caráter que lhes permitisse refletir o caráter de Deus. Deus não estava interessado em libertar a terra, Deus estava interessado em moldar um povo, em moldar caráteres. Ou caracteres, não sei como é que se diz. Eles só vieram no fim, este povo, estes últimos. Os que viviam como animais, diria eu, os que estavam longe da realidade e os que tinham medo, mais medo do que a ameaça real. Mas eles juntam-se à batalha e Samuel parece gostar particularmente disto. Ele diz assim: perseguiram de perto a peleja. Há um poder de cura quando nós trabalhamos para Deus. Quando nós trabalhamos por uma boa causa. Aquela frase de que nós ficamos melhor quando nós nos damos aos outros é real. E este é parte do poder da igreja, é parte do poder da comunidade, o trazer saúde pessoal e comunitária. Quando a igreja avança com Deus, os quebrantados são atraídos a Deus e encontram cura no movimento. Quando nós cristãos começamos a servir outros em nome de Cristo, descobrimos que as nossas necessidades são resolvidas no processo. Quando o povo de Deus desiste do propósito de Deus, quando não está em movimento, então nós perdemos o poder de mudar vidas, de mudar o mundo, de ser o sal. O relato acaba assim. Foi assim que o Senhor salvou Israel nesse dia e a batalha continuou para além de Bet-Aven. Acompanhámos Jonatas nesta guerra durante estes dias. E este último versículo lembra-nos que não importa quão profunda ou quão fantástica tenha sido a nossa experiência com Deus neste dia, que nós tenhamos encontrado o nosso momento divino, a nossa oportunidade divina, e que cheguemos ao final do dia e olhemos para trás e diz: uau, valeu a pena, sou uma pessoa diferente, tenho uma história para contar. Mas o que este versículo nos diz? E a batalha continuou para além de Bet-Aven. Ou seja, que não acabou. Que nova aventura virá. Jesus chama-nos para aventuras inimagináveis com Ele. Porquê? Porque Ele precisa de nós? Vamos lá até aos confins do mundo. Deus precisa de nós para acabar a obra nesta terra? Como é? Não. Deus não precisa de nós. Então, por que é que nós estamos aqui? Então, por que é que nós nos temos que envolver na guerra? Porque precisamos de mudar o nosso caráter. Tal como Israel. Nós temos de entrar na luta, nós temos de entrar na guerra para nós crescermos espiritualmente, para o nosso caráter ser moldado. E porquê é que o caráter é importante? Porque é a única coisa que vai para o céu. E porquê é que o caráter é importante no céu? Já pensaram nisso? Como? É o quê?
Não percebi. É o reflexo daquilo que Deus é. Mas porquê é que é importante um caráter no céu? O céu vai ser um lugar perfeito? É garantia. O que é que Deus diz? O mal alguma vez se levantará mais no céu? Não. Quem é que vai garantir que o mal não se vai levantar no céu? Quem é que vai garantir? Somos nós. Somos nós, meus queridos. O nosso caráter é fundamental porque Deus tem que confiar que nós somos dignos de confiança e que não vamos lá para cima para o céu estragar tudo. E o que é o caráter? Como é que se forma o caráter? O pensamento, a ação repetida, hábitos, caráter. O que é que está aqui no meio disto tudo? Escolhas, decisões. As escolhas que eu faço hoje, as decisões que eu faço hoje, determinam a pessoa que eu vou ser amanhã. Nunca se esqueçam disso. Se eu hoje decido ser A, dificilmente amanhã eu vou ser B. Eu tenho que ser A mais A mais A para ser A. Ou pelo menos tem que ser A mais A, um B ali no meio, um C ali no meio, mas depois A mais A mais A mais A para ser A. Porque depois eu habituo-me a ser B e é muito difícil ser A. O caráter é fundamental, as escolhas são fundamentais. E o nosso caráter forma-se todos os dias. Termino dizendo-vos isto. Jonatas é muito interessante, a propósito. Tem muitas mais histórias para a frente, estudem. Deus não nos toca com uma varinha mágica. No fim, nos torna aptos para o céu. O nosso caráter é fundamental. A atividade mais espiritual em que tu te podes envolver hoje é em fazer escolhas. As outras atividades que nós descrevemos como espirituais, a adoração, a oração, a meditação, elas estão aí para nos ligar a Deus e para nos preparar a viver. Mas são as decisões que determinam o nosso destino. Reparem, quando Deus criou Adão e Eva, Ele colocou-os num jardim de escolhas. Num jardim de escolhas. E depois escolheram afastar-se de Deus. Fizeram a escolha que os afastou de Deus. Que as nossas escolhas nos possam aproximar de Deus e não afastar de Deus para uma vida de vergonha e de medo. Ninguém pode escolher por nós. Por isso, como dizia Josué, têm perante vós a vida ou a morte. Escolhei hoje a quem quereis servir, a quem desejais seguir. Espero que todos escolham avançar na aventura com Deus. Com uma certeza. Lembram-se de algum versículo que tínhamos falado nestes dias que nos possam dar uma certeza de que podemos avançar com Deus? Isto não é um exame. Lembram-se de algum versículo? Há um muito conhecido, falámos dele ontem. Filipenses. Filipenses quê? 4:13. O que é que diz Filipenses 4:13? Vamos mudá-lo? Eu posso fazer todas as coisas com a força que o Senhor me dá. Fica mais limpinho, não é? Lembram-se do que Deus disse a Gideão? O que é que Deus disse a Gideão? Vai na tua força. E o que é que Deus nos diz? Vai na minha força. Vamos juntar os dois. Comecemos a caminhar com a nossa força, obedecendo. E o poder de Deus nos fará o resto. Que o Senhor vos possa abençoar no resto das vossas vidas e no resto da vossa caminhada espiritual. E não se esqueçam, a vida cristã é apenas uma questão de escolhas.